eu acho. Bom, eu acho que começou. Olá, eu sou a Rosângela Patriota, eu sou historiadora, sou professora titular aposentada da Universidade Federal de Uberlândia e professora do programa de pós-graduação em Educação, Artes e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E sou uma das muitas estudiosas de Oduvaldo Viana Filho pelo Brasil. Olá, eu sou Thaís Leão Vieira, sou professora do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, e assim como a Rosângela, também sou uma das estudiosas da obra de Oduvaldo Viana Filho, e estamos aqui para falar um pouco, né, desse grande dramaturgo e esperamos poder contribuir de alguma forma para divulgar o seu trabalho. Rosângela, podemos começar. Bom, então, nós duas, né, fomos aqui convidadas pela editora Temporal, a quem agradecemos muito, para participar da Ocupação Vianinha, e aí nós pensamos algumas coisas, alguns desdobramentos das nossas pesquisas, das nossas investigações e do nosso diálogo com a obra do Oduvaldo Viana Filho. Então, algumas questões sempre vieram à nossa mente quando nós pensávamos sobre o Vianinha. A primeira delas dizia respeito à ideia do engajamento político e os lugares para pensar a obra do Vianinha, né? E eu vou começar a falar, e aí, como é uma conversa nossa, a Thaís vai entrando e a gente vai fazendo um bate-papo. E principalmente por quê? Porque nós sempre nos questionamos acerca do lugar. Então, Vianinha é um dramaturgo engajado, Vianinha é um dramaturgo do teatro político, a dramaturgia do Vianinha é uma dramaturgia política, a obra do Vianinha é uma obra datada. Então, tudo isso, e nós, como historiadoras, sempre nos perguntamos por quê? Por que a obra dele é datada e por que existem obras que são universais? E para o historiador, não existe nada fora do tempo. Então, tudo tem um tempo e tem um lugar. Então, a partir daí, nós começamos a nos questionar, né? Porque toda obra é política. Toda obra tem a marca de um tempo, de um lugar, de um acontecimento. Né? Então, há um processo de recepção e de memorização que torna algumas obras universais em contraponto às obras que são pensadas como obras políticas e datadas. Então, desse ponto de vista, nós começamos a nos preocupar as caixinhas nas quais a obra do Vianinha foi colocada. E como é possível romper essas caixas? E trazer o Oduvaldo Viana Filho para nós como um dramaturgo contemporâneo, como um pensador contemporâneo. E, a partir daí, alguns debates, e que, a nosso juízo, pressupõem uma ideia de quebra do caráter disciplinar e chamar para um debate interdisciplinar. Então, Vianinha é um grande escritor, é um grande dramaturgo, que escreve num tempo e num lugar. E as suas obras, a grande pergunta que, a meu juízo, eu acho que agora eu vou passar a bola para a Thaís, que a gente pode pensar, é exatamente, será que os temas que ele traz continuam sendo nossos contemporâneos? Então, é a pergunta que eu deixo para o início da nossa conversa. Bom, então, para a gente começar, né, esse bate-bola, eu gostaria de falar um pouco que essas reflexões, né, elas surgem dentro de uma proximidade de um determinado núcleo de pesquisa que, coordenado, né, pela professora Rosângela na Universidade, aí, né, há uns 20 anos atrás, na Universidade Federal de Uberlândia,
e que, então, muitas das questões que nós vamos colocar aqui fazem parte de desdobramentos de problemas muito próximos, né? Problemas muito comuns que foram, ao longo desse tempo, surgindo nesse núcleo de pesquisa. Então, eu fui, né, orientanda de mestrado e de doutorado da professora Rosângela. E de iniciação científica. Mas nesse contexto, né, da pesquisa mesmo sobre a obra do Vianinha no mestrado, né, e no doutorado, orientados, ambos os trabalhos orientados por ela. Então, nesse sentido, essa questão, né, que a Rosângela traz de como que nós podemos pensar a obra do Vianinha, do ponto de vista de lugares cristalizados em que essa obra foi, né, cristalizada, em que essa obra foi colocada como um teatro político, ou do ponto de vista, então, essa obra é datada, é uma preocupação, né, um problema para pensar do ponto de vista da própria relação entre arte e sociedade, né, uma preocupação nossa como historiadores. E nos anos 80, o Vianinha ele começa então a ter uma guinada na obra dele e tem uma determinada passa a ter uma determinada interpretação do ponto de vista cênico, preocupado não com aquele lugar político, né, mas preocupado com um lugar. Então agora vamos encenar o Vianinha do coração. Vamos encenar o Vianinha sentimental, o Vianinha da intimidade, que traz os temas, né, da intimidade. E aí, quando, né, passa a ter a encenação, por exemplo, do Amafeu de Brusso, em 84, é muito marcada por esse olhar, né, de que vamos, então, agora encenar o Vianinha do coração. Quando passa a ter essa outra leitura, digamos assim, também ela também é marcada por uma historicidade e também começa a se colocar o Vianinha num outro lugar, né? E se cristaliza da mesma maneira a obra. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui, o que a gente quer pensar em relação à obra do Vianinha, é que ela é muito maior do que esses lugares em que elas foram colocadas, engessando aí uma perspectiva que é dada a olhar a obra. E pensando nisso, né, uma das dimensões muito importantes para olhar a obra do Vianinha é olhar do ponto de vista múltiplo, é olhar do ponto de vista do diálogo da obra com a sua própria experiência histórica. E como que esse dramaturgo tem um olhar, né, extremamente acurado para a própria experiência histórica da qual ele vivencia. E aí, nesse sentido, ele tem um diálogo com a própria produção cênica, não só do seu contemporâneo a ele mesmo, mas também de uma herança da tradição teatral brasileira. E, né, pensando nisso, o Vianinha ele é alguém que não desconsidera, ao contrário, desde o começo da sua dramaturgia, tem um diálogo profundo com a questão da comédia. Tem um diálogo tanto com o teatro de costumes no Brasil, teatro de revista, quanto a comédia de costumes. E isso é um dado muito importante para pensar, porque, de um lado, se o Vianinha foi colocado como um dramaturgo político por excelência, a comédia, ela, de certa maneira, como é que a comédia dialoga com essa dimensão do político, né? E como é que a comédia, ela vai sendo, né, historicamente desconsiderada dentro desse ponto de vista, como um diálogo efetivo com a questão da dimensão do político. E o Vianinha é alguém que sabe se aproveitar disso, se apropria das linguagens, pensando um diálogo com o contemporâneo. Então, a gente está pensando muito aqui como é que o Vianinha, como dramaturgo de seu tempo, dialoga com o contemporâneo e traz questões desse contemporâneo, né, do seu próprio tempo. Mas não só, se apropriando de toda uma tradição do teatro nacional no Brasil, que para ele é um teatro crítico, né, tem toda uma dimensão com essa perspectiva de um teatro crítico, seja por meio dos costumes, né, como ele coloca nas revistas, no próprio Comédia de Costumes, quando ele vai para a televisão, ele coloca essas temáticas, né, de uma crítica de costumes, ou do ponto de vista da própria linguagem, que é um pouco que a gente vai falar aqui, como é que ele se apropria dessa linguagem para dialogar, né, com o contexto pós-ditadura militar. Então, é um pouco, né, trazer como é que essa comicidade é importante na obra do Vianinha, não apenas tematicamente, mas do ponto de vista também da forma elencada por ele para dialogar com o seu próprio tempo, né?
E aí, nesse sentido, né, nós consideramos que a obra dele é uma obra que tem essa dimensão tematicamente e do ponto de vista da forma, um diálogo e ao mesmo tempo que um diálogo com o seu próprio contemporâneo, com o seu próprio tempo, um diálogo também, né, com uma reflexão, melhor dizendo, do seu próprio tempo. Então, na própria obra, né, assim como a Rosângela chamou a atenção, né, ele pensando o seu próprio tempo nos escritos, né, ele tem vários trabalhos em que ele escreve, né, tem várias reflexões produzidas sobre o período em que ele vive, mas também sua obra como o produto de uma reflexão, né, pensar a própria obra como um exercício de reflexão dele com a sua experiência histórica. Então, nós gostaríamos de falar um pouco, né, pensando aqui o Vianinha já como esse lugar desse dramaturgo como pensador. Exatamente. A gente está aqui veio do bate-bola, né? E eu acho que uma ideia que, para nós, é uma ideia muito forte, que vem de um livro clássico, né, do Eric Bentley, que foi um crítico teatral norte-americano, o dramaturgo como pensador. Para mim, o Vianinha é uma das sínteses do dramaturgo como pensador no Brasil. Embora eu tenha muito medo de usar a expressão, o termo geração, porque geração é uma coisa homogênea, e as pessoas, os grupos não são homogêneos, as pessoas não são homogêneas. Mas vocês me permitam usar o termo geração para falar que aqueles que foram jovens no final dos meados dos anos 50, década de 60, até início dos anos 70, e que, no caso aqui específico, pensando um pouco a questão teatral, a questão cinematográfica, nós tivemos muitos artistas intelectuais. Glauber Rocha, quando você pega o Cartas ao Mundo, quando você pega a discussão dele sobre a estética da fome, quando você pega todas as discussões que ele faz sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema latino-americano, ele é alguém que não só cria, mas como ele pensa a sua própria obra. Assim como o Augusto Boal, né? O Augusto Boal muitas vezes nos chega muito mais como pensador que como dramaturgo. As pessoas conhecem menos a dramaturgia do Boal e muito mais os escritos do Boal. As intervenções do Boal em torno do teatro oprimido, todos os trabalhos que ele fez sobre teatro fórum e uma série de outras experiências. Da mesma maneira que se nós pensarmos no Ferreira Goulart, pensarmos em Francesco Guarnieri, e nós aqui, evidentemente, a lista é imensa, né? Armando Costa, enfim, a lista é imensa, mas aqui vamos pensar em Oduvaldo Viana Filho no Vianinha. Não é? Existe aí um volume de escritos que foi publicado, não é? Foi uma edição da editora Brasiliense, que foi organizada pelo Fernando Peixoto, outro grande artista, pensador, outro intelectual, ele não é um dramaturgo, mas ele é um diretor, ele é um ator, ele é um escritor, e ele é um pesquisador. Né? Então, se você for parar para pensar, você tem uma gama, né, de pessoas que estão com a cabeça fervilhando. Né? O Zé Celso também é um artista pensador. Né? Então, se você for parar para pensar, a gama é muito questionamento por metro quadrado. Né? E aí, agora, que são construídas à luz das inquietações do seu presente, porque não existe nenhuma obra escrita do passado. Mesmo que você se volte para o passado, a sua inquietação é sempre a do tempo presente. Como é que o tempo presente age sobre você? Quais são as dúvidas que o teu presente te impõe? E, a partir daí, como é que você responde a elas? E eu acho que o Vianinha
à medida que ele escreveu, à medida que ele participou, à medida que ele debateu, porque tem um dado que isso eu acabei trabalhando no meu livro, Vianinha, um dramaturgo no coração do seu tempo. O Vianinha, enquanto vivo, não é uma unanimidade. O Vianinha participa de debates, de conflitos, de oposições, de enfrentamentos. O primeiro grande, entre os vários conflitos, o conflito que vai se estabelecer sobre a interpretação no campo da esquerda e da atuação política a ser conduzida pós-golpe de 1964. Que ele vai ficar dentre aqueles que vão fazer a opção pela resistência democrática. E foi chamado de reformista por antigos companheiros seus do CPC. Não é? Vocês, a Ocupação Vianinha tem um áudio bacana com o Denis de Moraes. Denis de Moraes é autor de uma biografia super importante, e ele fala do momento que ele entra em crise e diz, não, mas escuta, eu estou velho, eu perdi a capacidade reflexiva, exatamente por quê? Porque existiam grupos em disputa. Agora, Vianinha morto, precocemente, aos 38 anos de idade, enfim, com toda uma energia criativa, é uma fenda muito grande para esse grupo. E se começa a forjar uma unanimidade que vai estar em consonância na luta pela anistia ampla e restrita, pelo retorno às eleições diretas, pelo fim do bipartidarismo. Ele se torna uma bandeira da democracia, a primeira obra a ser liberada pela censura federal do governo do general João Batista Figueiredo. O Ian Michalski abre o caderno 2 com a sua coluna dizendo: para aqueles que são do teatro, é possível dizer, o Brasil com rasga-coração livre é diferente de um Brasil com rasga-coração proibido. Ora, tudo isso em torno de um jovem que pensou a realidade brasileira, que produziu uma obra de envergadura, uma obra que foi censurada e que se torna a bandeira, uma das bandeiras da luta política. Então, desse ponto de vista, o Vianinha, a Thaís já mencionou bem, quando ela diz, ele é um homem que tem carpintaria teatral. Tanto ela fala, e a Thaís é uma especialista no tema da comédia, ela vai até vai discutir isso com mais propriedade que eu, sua primeira peça é Bilbao via Copacabana, que é uma farsa. Então, ele vai construir um diálogo, a mais-valia vai acabar, seu Edgar, depois Duralex, Sedilex, aí você tem se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então você tem, e por fim o Allegro Desbun, quer dizer, ele tem uma obra que vai enveredar pelo campo da comédia, mas sem deixar de construir uma politização do estético, não uma estetização da política. Então, desse ponto de vista, ele é alguém também muito bem formado intelectualmente. Então, é possível depreender na obra do Vianinha que ele está fundado numa teoria da história. E uma teoria da história que ele redimensiona pós-golpe de 64. Isto é, se você pega ele até 64, você pega as obras que são atribuídas a ele pelo CPC, se você pegar 4 quadras de terra, se você pegar os Azeredos mais os Benevides, você vai observar o quê? Você vai... Chapetuba Futebol Clube. Você Brasil, vai versão brasileira. Isso, Brasil, versão brasileira, que foi tema da dissertação da Thaís, né? Você vai observar que é uma teoria da história. Ele acredita num telos. No telos da Revolução Democrática Burguesa e do salto
que seria possível com o advento da transformação. Agora, ao contrário do que muitos atribuem a ele não era alguém dicotômico. As suas obras, então, ele tinha uma teoria da história que era um elemento norteador. No entanto, a sua dramaturgia, ela era fragmentada. Né? A Thaís, daqui a pouco passo a bola para a Thaís pode falar da versão brasileira. Como os trabalhadores e os empresários, eles não são unos. Ele já reconhece, ele não trabalha. Então, veja, desse ponto de vista, ele tem um avanço, porque hoje, se você pegar, por exemplo, o debate da historiografia brasileira, para a questão dos movimentos trabalhadores, você não ouve, você fala muito menos em classe operária e fala em classes trabalhadoras, pelo reconhecimento das diferenças. Isso já está presente no Vianinha do início dos anos 60. Ao lado disso, o golpe o obriga a questionar os seus fundamentos teóricos epistemológicos. Tanto é que ele escreve Moço em Estado de Sítio, escreve Mão na Luva, e ele não coloca no palco. Porque é o momento que ele se confronta com o seu próprio processo e com a sua perspectiva de história. E é o momento da maior complexidade que a gente vai discutir depois, que é o momento que ele se abre. E a sua obra, ela perde o telos, e ela ganha uma força muito grande, que ele sintetiza na personagem Luca, no Rasga Coração, e no Camargo Moço, que é a geração que o antecedeu, descobriu uma verdade fundamental à luta de classes, mas perdeu uma arma também de igual quilate, que é a dúvida, que duvidar é bom. E aí a obra do Vianinha, pós-64, embora seja marcada pela positividade da resistência, pela questão, pelo tema da liberdade, ela é marcada pela perplexidade do contemporâneo e do cotidiano que se apresenta. Não sei se a Thaís concorda com esse meu encaminhamento, se ela, enfim, traz outras questões aí para a gente discutir. Exatamente pensando essa perplexidade, né, que diante do golpe, que o Vianinha vai estabelecer todo um exercício crítico sobre si mesmo, né? E si mesmo aqui no caso, né? Não só sobre sua atuação, sua própria atuação, mas a atuação de um grupo, né? A atuação desses artistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro, artistas ligados, né? A experiência do próprio Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Então, como é que ele constrói um exercício crítico de reflexão dessa experiência histórica a partir da própria obra? E aí, nesse caso, né, como a Rosângela chamou a atenção, pensando pós-64, como é que a situação dos acontecimentos, e nesse sentido isso é muito interessante observar, porque se grande parte da historiografia brasileira, até determinado momento, e os próprios, né, agentes do processo se impactam, obviamente, né, com o golpe, do ponto de vista de assumir o peso de um fracasso diante do golpe, né? E se essa historiografia analisa o processo do golpe como um processo de ruptura no processo histórico brasileiro, o Vianinha, por um lado, né, ele vai começar a empreender todo um exercício crítico de pensar esse processo não como só um processo de ruptura, né, mas pensar aí, do ponto de vista da própria crítica que ele estabelece à militância política, como é que ele vai observar traços de permanência estruturais na sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, como é que, diante dessa perplexidade, ele usa o termo, né, diante da situação absurda que nós estamos vivendo no país, como expressar, no estilo narrativo, essa perplexidade? Como pensar, como expressar, né, esse absurdo da realidade brasileira contemporânea pós-golpe de 1964? Então, na verdade, esse é um olhar para si mesmo, enquanto grupo social, e para a sociedade de consumos vivida, né, nessa experiência. E sob
essa perplexidade diante do golpe, ele vai se transformar cada vez mais num crítico de si mesmo e, né, expressar em uma percepção de que de uma realidade que precisa ser expressada não como concatenamento de ideias, não como apenas do ponto de vista de um elemento estrutural na narrativa com começo, meio e fim. Não numa narrativa que tenha, né, esses elementos de uma dramaturgia dramática, por exemplo. E aí ele vai para onde? Ele vai, por exemplo, para o teatro de revista, né? Ele vai, por exemplo, para a experiência do não concatenamento da narrativa, né? De como que uma experiência, e aí o Duralex sed lex, de 1967, né, retrata muito em termos de narrativa, de linguagem, como é que esse Vianinha crítico de si mesmo, diante dessa perplexidade, constrói um texto dramatúrgico que, né, pensando aí a questão da estrutura da revista, que não tem composta em quadros, que não tem uma continuidade linear da narrativa, ao contrário, mas que, né, se posiciona do ponto de vista do próprio desajustamento de ideias pós-64, né, e que revelam, então, um enredo, né, de uma tragédia, no caso do Duralex, da tragédia vivida na América Latina, e, por outro lado, pensando que a produção da revista dialoga com a própria, carrega, né, um não encadeamento das ideias pós-64. Então, o Duralex, né, que retrata os impasses da Virgem Maria, que vem, né, para a América Latina, ela traz aí ela vem enviada por Deus a envia para a América Latina para resolver os problemas da América Latina. Só que isso é coisa demais, mesmo para a Virgem Maria resolver, né? E ela cai exatamente no Brasil, né? Ela ela não consegue resolver os problemas, e essa que é a grande coisa, né, que ela vem para atender os pedidos do Altíssimo, ela chega aqui e começa a lidar com absurdos da realidade, e ela começa a perguntar, gente, mas por que não resolve isso dessa maneira? E as pessoas começam a... Já pensou se fosse no governo Bolsonaro? Se Virgem Maria descesse hoje no Brasil, né, ela simplesmente soltaria, eu acho, no mínimo. Então, são quadros, né, episódicos, a revista, como composta por todas as revistas, ela tem um fio condutor, que é a questão da própria Virgem Maria tentar salvar a América Latina. Porém, né, esses quadros, eles não se limitam, eles têm vários eixos temáticos, eles não se limitam a uma estrutura narrativa que tem um concatenamento nesse sentido. E, né, diante dos clamores do céu, como essa Virgem Maria está vindo para o Brasil, o Vianinha coloca no título a própria ideia do nonsense, né, o Duralex sed lex, né, que seria a própria frase que retrata esse absurdo que a sociedade brasileira está vivendo, esse surrealismo do Brasil. Eu retomei essa peça e fiquei pensando como essas questões têm a ver com o Brasil hoje, né? Como que esse nonsense da realidade brasileira, como que tão pouca coisa parece que muda, né, no Brasil, e é tão recorrente algumas questões e alguns temas. Então, como é que essa relação direta entre a percepção dele como dramaturgo na realidade constrói, né, o retorno da Virgem Maria no campo do fantástico, no campo do nonsense? E como que, né, ele vai trazer... o Duralex é uma marca, né, nos anos 60, muito usada, é um fixador de cabelo, e tinha uma propaganda que era exatamente Duralex sed lex, né? E como que... E o Vianinha usa isso, né, para revelar esse absurdo da situação brasileira e de pensar que essa tragédia vivida pós-golpe militar, ela pode, né, muito bem ser, sem trivializar toda a tragédia, toda a dor vivida, né, no contexto pós-ditatorial,
né, porque alguém que não está banalizando a tragédia, né, não está banalizando tudo que está vivendo, mas como que, né, do ponto de vista temático, você está vivendo uma tragédia, mas como que isso é do campo do absurdo e como que isso é do campo do nonsense, e se pode rir olhando para aí essa questão. Então, a meu ver, a comédia para o Vianin, ela serve como um efeito de distanciamento, né? Ela serve como um instrumento tanto do dramaturgo, ele próprio, né? Se distanciar da realidade, dar um passo para trás em relação à realidade, quanto para o espectador, né? / leitor. Então, como é que esse desajustamento das ideias se pode perceber a partir da tragédia vivida, e que esses elementos do cômico, né, no Duralex, a partir desses quadros desordenados, eles revelam exatamente um distanciamento diante do que se está vivendo. E aí, né, a referência para ele, né, maior, sem dúvida, né, não desmerecendo e desconsiderando a importância do Brecht, né, para o Vianinha, para os dramaturgos engajados, né, na década de 60, e nem tão pouco do Piscator, mas a grande discussão para pensar isso é o teatro nacional, é a questão do teatro de revista no Brasil, e é a questão, né, da comédia de costumes. Como é que são esses que dão essa dramaturgia que vai trazer para ele esses elementos, né? Só queria fazer uma referência rápida, que eu acho que é importante, porque a revista, o teatro de revista, ele vai ser muito desconsiderado e vai ter uma interpretação de que na década de 60 vai ter toda uma decadência do teatro de revista. É uma interpretação clássica, né, sobre o teatro de revista no Brasil. E aí eu queria trazer uma referência de um trabalho, né, orientado também pela professora Rosângela, que é o trabalho da Cirlei Cristina, que é um trabalho muito bacana, que vai dialogar exatamente como é que, com o Show Opinião, a revista ela tem, né, todo o teatro musical, não só, né, o teatro de revista, mas como que o teatro musicado no Brasil, ao contrário dessa interpretação clássica, né, de que há uma decadência do teatro musicado no Brasil nos anos 60, é justamente o contrário, né? Você tem um teatro musicado do ponto de vista político que é muito forte e que dialoga com o contemporâneo, e não por acaso, porque tem o princípio tanto do desencadeamento das ideias presente na narrativa, presente na própria expressão, né, dramatúrgica e cênica também, mas do ponto de vista da própria experiência do teatro brasileiro, como é que esses dramaturgos eles relaboram, né, no contexto pós-64, se voltam para essas experiências, para conversar e dialogar um pouco com elas. Exatamente, e tem um dado dele que é muito interessante, como ele transita entre a comédia, e ele transita em relação ao drama, e como ele não perde a dimensão épica da narrativa. E em torno desse embate com o contemporâneo, quando ele escreve Papaigirte, né, que a Temporal já, né, nos brindou com a edição tanto em impresso, física, quanto em e-book, que é um texto importantíssimo. Por quê? Porque é um debate acerca do questionamento que ele enfrenta, que ele não é mais um revolucionário, e ele vai discutir as estratégias de luta com relação à resistência, de atuar nas brechas, e a questão do enfrentamento da luta armada. E aí, novamente mencionando, eu acho que também um dos grandes críticos do Vianinha foi o Ian Michalski, e o Michalski diz o primeiro grande drama latino-americano. Mas se você for pensar, Duralex e Edilex, a América Latina também está no centro. Então, ele é um dos poucos ao lado, e o Boal também é alguém que faz esse esforço, com a lua é pequena e a caminhada é muito perigosa, com Torquemada, não é? Revolução na América do Sul, eles pensam a América Latina. E esse é um dado assim, de uma preciosidade muito grande. E a Thaís tocou num ponto essencial. As questões não são conjunturais, elas são estruturais. Quando eu fiz a pequena interferência dizendo, imagine isso nos tempos absurdos que nós estamos vivendo agora.
sabe? A resposta, a meu juízo, teria que ser pela comédia. Por quê? Porque nós estamos, enfim, vivendo, nos debulhando com a tragédia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o Vianinha, ele tinha essa capacidade. Então, se Papa e aí, a questão da linguagem, e veja, é pós-64 que o seu teatro começa a se fragmentar em diferentes espaços. A luz adquire uma função dramática muito grande, principalmente passado, presente, diferentes tempos no presente, diferentes tempos no passado. Então, dramaturgicamente, estilisticamente, ele ganha. Por quê? Porque ele não tem resposta. Porque ele tem dúvida. Porque ele coloca os seus valores, não é que ele abre mão, mas ele coloca na suspensão, no sentido de dizer os meus princípios em torno da liberdade, em torno da democracia, em torno da justiça social, elas continuam a pauta. Mas como chegar a elas numa sociedade que perdeu a expectativa da revolução a curto prazo? Então, desse ponto de vista... Não é por acaso... Desculpa. Pode falar. Não, fala, por favor. Não é por acaso que a Virgem Maria vai embora e Deus paga uma brama para ela, né? Porque fala assim, tá tudo bem, você sofreu tanto, você merece uma brama. Exato. Exatamente. Então, veja, quando você para pensar, veja só, quando eu disse, ele tem uma fundamentação que é teórica. Porque ele sabe que as ferramentas intelectuais e artísticas que ele se utilizou no momento em que ele se via na perspectiva de fazer parte de um processo revolucionário, elas não respondem mais ao tempo que ele se coloca. E aí ele se torna um observador atento do cotidiano. Essa é uma preciosidade que a dramaturgia dele pós-64 traz. E se você pensar, e eu estou pensando aqui, na Longa Noite de Cristal, que vem a partir de um acontecimento verídico, né? Também já foi editada pela Temporal, na coleção Vianinha, e vocês vão poder observar. A partir de um acontecimento específico, ele dota de uma abrangência que diz respeito a todos aqueles profissionais que estavam trabalhando no rádio, que estavam trabalhando nos jornais, que estavam trabalhando na televisão e que começam a enfrentar uma mudança significativa nos meios de comunicação. Não só da maneira pela qual eles vão apresentar a notícia, mas como essa notícia passa a ter uma triagem de acordo com os seus patrocinadores, de acordo com uma série de questões. Eu, evidentemente, não vou mencionar ninguém específico, mas um olhar atento pelos programas das TVs a cabo ou TVs abertas, acerca da questão política brasileira hoje, eu não sei se vocês já perceberam isso, os chamados setores de oposição desapareceram. Não existe mais o contraponto, o contradito. Se você chama o general Mourão, você não chama alguém, um sindicalista da oposição, você não chama um senador da oposição, você não chama um deputado, né, para dar o contraponto, não. Você tem a fala e aí você tem um comentário genérico em torno. E aí, o Vianinha, ele é um artista que tinha a consciência de que ele estava vendendo a sua força de trabalho. E ao vender a força de trabalho, como ele diz, eu tenho que atuar nas brechas. Eu tenho de atuar nas brechas. Então, nesse aspecto, ele abre aí um campo
que é um campo muito importante. E se vocês me permitem, né, como eu assinei o pós-fácil da edição, está aqui, né, do Corpo a Corpo, eu citei o Vianinha na última entrevista dele, às vésperas da morte. Se vocês me permitem, eu vou ler rapidinho o que ele diz o seguinte: o que nós somos? Nós somos porra nenhuma. Somos explorados. Diariamente tiram tudo da gente. Então, esta descoberta do subdesenvolvimento, a classe dominante tem que tomar conhecimento dela diariamente, tem que saber dela. O instrumento que ela usa, a publicidade, ao mesmo tempo é deformante. A matéria-prima da publicidade, a matéria-prima da classe dominante, hoje em dia é insatisfação. Você ser classe dominante é, ao mesmo tempo, ter que promover a insatisfação. É verdade que um determinado tipo de insatisfação, você não pode ser mais letárgico, não poder mais ser cabisbaixo e aceitante, mas tem que ser interventor. Cria muitas contradições e fissuras dentro do processo das classes dominantes e dos processos culturais. O processo em geral da sociedade subdesenvolvida e do Brasil em particular. Eu acho que é nessas fissuras, nesses rachas, nessas incoerências, nessas incongruências que o intelectual deve atuar e desenvolver o seu trabalho. Isso Vianinha falou poucos meses antes de morrer, em 1974. E ele tinha uma lucidez do processo que, a meu juízo, às vezes nos falta. Né? Por quê? Porque as suas personagens não são mais as personagens heroificadas, não é mais a classe trabalhadora, não é o trabalhador rural, não. É o segmento médio, é o jornalista, é o publicitário, é o escritor. Como é que eles vão lidar com o processo? Como é que você vai se posicionar? E ele escreve num momento que a maioria, que inúmeros colegas seus, estavam atuando no ramo da publicidade. Carlos Queiroz Teles, se eu não me engano, o Sérgio Persson também vem da publicidade, não é? Consuelo de Castro. Então, veja, a publicidade se torna um nicho, tanto é que várias peças são escritas tendo esse mote. Né? A Consuelo de Castro escreveu Caminho de Volta, que foi dirigida pelo Fernando Peixoto, e que teve como protagonistas o Otton Bastos e o Antônio Fagundes. O Vianinha vai escrever desse processo, de Escrito a Longa Noite de Cristal, que aí você tem uma celeuma muito grande, com a encenação feita em São Paulo, com a direção do Celso Nunes, que ele teve divergências, e aí ele dizia, bom, as pessoas dizem que tem 300 interpretações de Shakespeare, mas Shakespeare está morto e eu estou vivo. É só bater o telefone para mim que eu converso, quer dizer, ele não era o indivíduo que aceitava as coisas, não, está tudo bem, está tudo em ordem, não, as divergências, e aí ele escreve corpo a corpo com essa resposta, quando ele diz, eu sou brasileiro, sou sul-americano e sou subdesenvolvido, e vou escrever desse ponto de vista. Né? Com a ênfase excessiva na questão do conteúdo, muitas vezes as pessoas diziam, não, ele não se preocupa com a forma, pelo contrário. A forma dele é profundamente apurada. Só que ele não tornou a linguagem o seu leitmotiv. A questão temática ganha força. E quem é o grande protagonista de Corpo a Corpo? É o publicitário descendo aos infernos numa madrugada, onde o seu passado idealista se confronta com o seu presente pragmático, no campo dos afetos, das relações conjugais, das relações familiares, nas relações fraternas de amizade. E aí, como diria o Caetano, né? O poder da grana que ergue e destrói coisas belas.
e a vivência e o viváqua, né, se transformando, se metamorfoseando em um Mefisto, é a expressão da vitória de uma lógica. E aí você tem o Vianinha discutindo novamente com seu tempo presente. Ele é alguém que passa a ter consciência de que a luta não se dá apenas no campo do enfrentamento das armas e dos confrontos mais efetivos, mas se dá onde? Na formação da memória, na formação do debate político, na construção da cidadania, das demandas e dos anseios que uma sociedade deve ter para si. Ele escreve no momento em que o Brasil ainda está vivendo o resquício do milagre econômico, logo, logo vai virar a recessão. E que todo mundo se orgulhava de ter comprado seu Fusca, ter comprado a sua casa própria, que o BNH tinha financiamentos a juros baixíssimos, né? E só não se dava bem nesse país quem não quisesse trabalhar, quem era vagabundo. E aí ele vai construindo a lógica toda de uma sociedade e quando ele diz, você precisa de uma sofisticação muito grande para transformar 100 milhões de brasileiros em 20 milhões de consumidores. Não é? Quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer? O poder de você criar as expectativas de consumo, de você suscitar uma insatisfação que pode ser contemplada com uma geladeira nova, com um carro do ano, com um tênis de marca, e aí você vai criando um conjunto de expectativas. Ele entra, talvez, num dos grandes debates, e é o debate que ele leva à frente, e que no Rasga Coração, a meu juízo, ele vai enfrentar o grande debate da crítica que a esquerda sofre, principalmente a partir das novas bases da fundamentação teórico-epistemológica dos paradigmas do final dos anos 60. Isso, e aí, nesse momento, ele vai olhar nos olhos da tragédia dele, é enfrentar as críticas que a Terceira Internacional vai sofrer. E ele vai se repensar. Então, desse ponto de vista, a força desse dramaturgo, a força desse escritor, não pode ser datada. Por quê? Porque os problemas que ele apontou, os problemas que foram apontados, estão aqui presentes. Nós estamos vivendo isso na nossa carne. Nós não temos vacina, nós não temos testagem em massa, nós não temos uma política de acolhimento àqueles que não estão podendo trabalhar, que estão perdendo seus empregos. Nós não temos uma política de acolhimento às pessoas que estão perdendo suas casas. Então, se você parar para pensar, como é que você diz que esse debate não tem lugar? E aí eu acho que ler dramaturgia é muito importante. Não é? E a história de dizer não, que o dramaturgo não tem lugar, o dramaturgo tem lugar, porque o dramaturgo é um pensador. Isso sem prejuízo de diferentes outras formas. Mas a forma da dramaturgia tem o seu lugar e tem a sua importância. E aí, nessa toada, eu passo aí, né, a bola para a Thaís, porque eu sei que a Thaís também tem muita coisa para dizer em relação a isso. Eu gostaria só de lembrar, né, de como que esses artistas, quando eles vão para a televisão, né, no contexto aí dos anos 60, como que eles foram, como que eles sofreram ataques, né, diante disso. E como que esse veículo, né, sofreu resistência por parte da intelectualidade. Sim. Como que, então, esses intelectuais, principalmente, né, pensando aí Ferreira Goulart, Paulo Pontes, o Dias Gomes, o próprio Vianinha, o Armando Costa, como que esses intelectuais foram cobrados por estarem sendo vendidos, indo para a televisão. Exato. E em um contexto em que eles consideravam, ora, se
nós temos a possibilidade de falar para milhões, por que nós não vamos, então, assumir essa possibilidade de falar para milhões ao invés de falar, né, para 100, para 1000 pessoas? Então, a entrada desses artistas, acima de tudo, e também uma questão de mercado, né? Eu acho que envolve uma série de questões, envolve uma questão de sobrevivência no contexto ditatorial, uma sobrevivência econômica desses artistas, envolve uma questão, né, de dialogar e de mostrar, de revelar a arte para milhões de pessoas, né? Então, de atingir um público muito maior, né, imensamente maior do que eles teriam possibilidade de atingir em outros contextos, e de colocar questões, né, de colocar para debate nesse sentido. Então, o Vianinha, ele percebe essa importância que está na comunicação e não no meio. Essa é uma questão fundamental para ele, né? Independente do meio, o que importa é a comunicação. E como que, então, o mote para ele, para o debate, o que se diz é mais importante de onde se diz, né? O que e como se diz, né? Nesse sentido. Então, ele não vê, de forma alguma, um valor negativo na televisão. E eu colocaria aí essa parte dessa geração também. Isso se dá, né, obviamente, para ele também, a gente não vai ficar falando disso aqui, porque tanto, né, a Maria Silvia Beth quanto, né, o próprio Denis de Moraes já falaram sobre isso aqui para Temporal, mas isso se dá também, claro, para ele parte da própria experiência, tanto do Oduvaldo Viana, o pai, quanto da própria Delcélia Viana, né? Da questão de como que, para ele, é significativo trabalhar na televisão brasileira, assim como, né, trabalhar no rádio, na imprensa, né, em qualquer meio de comunicação. Então, essa própria experiência, essa visão da televisão como um meio maldito, não é parte da experiência dentro da própria casa do Vianinha, né? Ele tem essa experiência. Em relação, né, como é que do Alegro Desbundácio, ou se Martins Pena fosse vivo, né, porque ele traz aí no próprio título da peça, né, a figura de um dos grandes comediógrafos brasileiros, né, do século XIX, que é o Martins Pena, e o Alegro Desbun, ele conta a história exatamente de um publicitário, que é o Buja, que abandona, rejeita o emprego de 20 milhões e que ele se vê, então, num novo problema, porque ele se apaixona por uma moça chamada Tereza, que quer exatamente casar com um cara que ganha 20 milhões. 20 milhões. Então, ele parece relativamente um argumento simples, né, do enredo da peça, mas como que, nesse enredo, Vianinha coloca, né, de um lado, um grupo que quer se inserir nessa realidade do consumo, que no caso é a Tereza e a mãe dela, né, a Cremilda, e como que, de outro lado, ele coloca pessoas que estão rejeitando esse sistema, que é o Buja, né, que é o publicitário, que extremamente talentoso com a publicidade, né? Ele logo no início da peça, isso já apresenta como que ele tem um talento nato para a questão de vender, né, os produtos. Então, em determinado momento, colocam para ele fala, não, vende isso como algo que é inovador. A pessoa fala, mas não é, mas ele fala, mas dá para vender como se fosse, né? Então, como é que ele vai construindo toda a narrativa por meio dessa... Ele tem todo um talento, né? E a Enya, que é a representante do Desbun, né? Do Desbunde, que é a representante dessa figura, de um outro grupo social que está num embate com o próprio Buja, que é aquela figura representante da contracultura. Então, ele traz aí essa diversidade, né, contrapondo, de um lado, os que querem se inserir, e de outros, os que estão fazendo uma oposição a esse sistema, e, por outro lado, uma figura que fica no meio desse processo, que é a figura, a meu ver, mais interessante da peça, que é o protético, né? E que o próprio Vianinha vai defender como aquela personagem que, primeiro, é uma personagem que não tem... que o nome é identificado pela profissão.
pelo trabalho, né? Então, já começa marcando por aí. O protético é um homossexual que luta por trabalhar, é o único ali naquele cenário que, de fato, né, trabalha, que tenta pagar suas contas, que chega um monte de contas, que está totalmente endividado. Então, ele é uma figura que tenta sobreviver, né? Ele é uma figura que, como é que no meio de todo esse caos, dentro daquela realidade, né? Ele é a figura que condensa as cenas em que tem atos de solidariedade, né? Em que a solidariedade entre os vizinhos não isolam essas pessoas no contexto da realidade em que elas estão vivendo. Então, e no caso do Buja, né? O Buja vai ficando cada vez mais isolado, porque a Cremilda olha aquele homem e pensa, como é que você abandona um emprego de 20 milhões? A própria Tereza joga isso na cara dele em vários momentos. Então, a pergunta que fica, né, é o que significa esse publicitário, o que significa o Buja se opor dessa forma à sociedade de consumo se ele não consegue dialogar com as pessoas que o cercam? Se ele não consegue dialogar, né, com a própria sociedade, de uma maneira geral. Então, com seus vizinhos mais imediatos. Com seus vizinhos, exatamente. Ele consegue dialogar com seus vizinhos. Então, o Vianinha coloca uma forma de isolamento, e como que esse isolamento provoca não apenas restrições na vida material do Buja, porque ele tem que ficar pedindo dinheiro para o protético o tempo inteiro, né? Mas um estranhamento das pessoas que o rodeiam. Então, é uma comunicação ineficaz. A meu ver, é como se o Vianinha estivesse dizendo para nós o que de fato importa. Se o publicitário se isola, se o publicitário não consegue dialogar com o meio em que ele vive, né? Então, se o que de fato, essa indiferença, né, é como se ele estivesse dizendo, não é se isolando da realidade que se comunica, né? Não é se isolando da realidade que se constrói a resistência. Mas, ao contrário, é se apropriando, que a Rosângela chamou a atenção no início, é dentro das brechas que se consegue comunicar. E como que dentro das brechas, né, qual que é a personagem que consegue se comunicar, que consegue enfrentar a realidade? É o protético, porque ele não abre mão de enfrentar a própria realidade a partir do quê? Da subsistência. A partir da sua própria subsistência, né? E se você me permite, só interromper um pouquinho, olha como é interessante. É que, na verdade, ele já estava no fim da vida, né? Em 71, 72, ele escreve o Corpo a Corpo, em que ele abre mão de todos os seus valores e mergulha de cabeça. No outro, ele recusa, na verdade, nenhum nem outro. Ele mesmo estava construindo um exercício de síntese. É bárbaro você compreender o processo do pensamento dele, né? Desculpa, era só isso que eu queria chamar a atenção. Sim, você tem toda a razão, exatamente. E aí, como é que ele coloca um tema que também vai estar muito presente no Rasga Coração, que é o tema da vida, da questão individual, a esfera da vida privada, né? E como que a esfera da vida privada no protético, a sua individualidade, né, a dimensão pessoal, confere, o fato dele ser homossexual, confere a ele atributos que permitem o indivíduo emergir na esfera do público, que permitem uma tomada de enfrentamento com a própria realidade em que ele vive, né? Exato, então, como é que a sua experiência individual, como é que a sua experiência pessoal, ela torna, ou seja, como é que a intimidade, a esfera pessoal, ela se torna uma opção política no Vianinho? É o diálogo indivíduo-coletivo. Nós não somos indivíduos 100% e nem coletivo 100%. Nós somos essa mediação. E é uma descoberta fantástica para alguém que, antes de 64, só produzia personagens coletivas. Exato. Porque as personagens tinham um nome, mas elas representavam segmentos, né, de grupos sociais. Aí é o indivíduo
a partir dele próprio, da sua subsistência, no embate com a sociedade que ele vive, e essa mediação. Realmente, veja, há uma riqueza, uma força, uma densidade, e se você pensar, não é, e existem vários trabalhos já publicados sobre a questão da cultura do narcisismo, numa sociedade em que as pessoas vivem a partir das aparências, né? Você é, o que são as suas redes, não é? E ele está jogando o indivíduo coletivo indivíduo e coletivo numa outra dimensão. Né? E aí eu acho que a gente pode caminhar, né, para o final desse papo da gente, que é a questão da cultura e educação e arte. Né? Eu acho que eu e a Thaís, a gente pode falar, eu posso falar em nosso nome, nós temos a seguinte formação, nós somos, porque hoje historiador é uma profissão reconhecida, né? A gente já tem até carteirinha. Né? O fato de termos ido para a universidade pública permitiu que nós atuássemos como professoras e como pesquisadoras. O que, na realidade brasileira, é uma conquista muito grande que está sendo a cada dia ceifada, porque um professor que trabalha 50 aulas por semana, como é que você quer que esse professor tenha tempo para preparar a aula? Como é que você quer que esse professor se aprimore? Então, nós, e ao mesmo tempo trabalhamos com arte, porque a gente gosta de arte, né? Eu sou alguém que a minha formação política, se pode dizer assim, ela veio primeiramente pelo teatro, né? Porque eu sou uma boa espectadora, né? Eu não sou diretora, eu não sou atriz, eu não sou produtora, mas eu sou uma boa espectadora, né? Eu gosto de teatro, eu gosto do palco, eu gosto de ver gente em cena, e eu aprendi muito com eles, né? Vianinha é um dos meus mestres, né, desse ponto de vista. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade ao longo da nossa trajetória de, por meio, pensar a arte para além da realização, mas como ela é capaz de fundar e de fundamentar uma sociedade, de construir uma perspectiva de cidadania. E eu vejo hoje, né, acompanhando a Lei Aldir Blanc, uma série de movimentos de pessoas que estão passando necessidades, que atuam nos setores artísticos, eu fico me perguntando, né, nós, como sociedade, permitimos que a educação, e aí eu falo, eu não estou nem falando da pesquisa em nível superior, mas eu estou falando do ensino médio fundamental. Como nós deixamos que ele perdesse relevância e perdesse importância? Como nós desqualificamos os nossos professores? Como a sociedade se tornou uma sociedade incapaz de resolver os seus problemas econômicos e jogou para a escola? Né? Então, a escola é o lugar onde a criança vai se alimentar. Então, desse ponto de vista, nós fomos abrindo mão, a ponto de um professor ter um salário que chega a ser aviltante de não conseguir sustentar uma família. Depois de passar 5 anos numa universidade, de estudar, de se preparar, e muitos vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. E isso está chegando na cultura e nas artes. E aí eu me pergunto, uma sociedade sem educação, sem cultura, como é que a arte dela vai vicejar? Né? Porque nós perdemos a força de uma palavra muito grande, que é a palavra cidadania. Então, eu acho que a obra do Vianinha, por fim, para encerrar aqui a minha participação, é uma dramaturgia que chama para a cidadania, que chama para a solidariedade, que chama para que você enfrente as desigualdades estruturais dessa sociedade em que nós vivemos. E para mim, a arte tem esse poder, né? E é um poder que não está só no palco, está na leitura, está na sala de aula, sabe, está na formação do cidadão, do indivíduo. Então, desse ponto de vista, eu quero agradecer imensamente a Temporal por nos conceder esse privilégio, esse espaço,
para que a gente possa falar um pouco de Vianinha e, ao mesmo tempo, falar um pouco de Brasil. Né? Muito obrigada. Bom, eu gostaria de falar também rapidamente, pensando da importância, né, do artista que se posiciona. E do papel desse artista que se posiciona, né, e de que como que nós, né, pensando o que a Rosângela trouxe, desse papel fundamental que é a educação nesse processo. Então, pensando nisso, eu gostaria de encerrar com uma reflexão breve do Vianinha, também vou fazer uma citação bem breve, da própria reflexão dele sobre o Alego Deus Boom, quando ele diz: a opressão deforma o oprimido. A opressão tem razões profundas de ser. A injustiça talvez seja mais rica em razões do que em crimes. Ela tem arsenais de livros, de fatos que a justificam. Então, em determinado momento, eu comecei a me preocupar muito mais com a existência do ser humano nesse redemoinho e a tentar mostrar esse processo de deformação. É você se solidarizar com o oprimido, mas, ao mesmo tempo, reconhecer exatamente porque ele é o oprimido todas as deformações que sofreu. Você lutar contra o opressor, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o seu domínio, a sua capacidade. Minha preocupação atual é essa. Então, né, com essas palavras que eu gostaria de agradecer também, imensamente a Temporal, né, eu e Rosângela, a gente falou muito da importância de uma editora, nesse momento, publicar dramaturgia, publicar a obra, né, lançar novamente, né, alguns textos do Vianinha, de como que isso precisa ser louvado, né, num contexto em que a gente vive de profundo ataque, né, ao conhecimento, de profundo ataque à arte, à cultura. Então, nosso muito obrigada aqui por essa oportunidade e por falar um pouco, né, por divulgar um pouco aí a obra desse grande dramaturgo que se posicionou, que não teve medo do enfrentamento com a realidade. Obrigada. Obrigada, Rosângela, por compartilhar desse momento. E eu comigo. Te agradeço, Thaís. Beijo para todo mundo que assistiu, que vai assistir a gente, tá? Para o pessoal da Temporal, super obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada.